Aquela manhã, os raios de sol que passavam pelas frestas da janela da cozinha não conseguiam aquecer o coração de Beatriz. Seu olhar estava vazio, fixo em um envelope pardo que repousava em silêncio sobre a mesa da sala de jantar. O envelope trazia o logótipo oficial do Tribunal de Justiça, Vara de Família. As mãos de Beatriz tremiam violentamente enquanto ela o alcançava lentamente. Seu coração batia com força, como se soubesse a má notícia que se escondia ali dentro. Já faziam 3 semanas que Ricardo não voltava para casa. Seu marido, aquele homem que um dia prometeu ser fiel na alegria e na tristeza quando ambos começavam do zero, agora havia mudado completamente. Desde que sua carreira como jovem advogado começou a decolar e seu nome passou a ser conhecido nos tribunais de São Paulo, a atitude de Ricardo tornou-se fria. Raramente atendia o celular, sempre dava desculpas de que estava trabalhando até tarde no escritório e o ponto alto foi sua partida de casa sem sequer se despedir. Com a respiração presa, Beatriz rasgou o selo do envelope. Seus olhos percorreram linha por linha o texto no papel oficial. Uma citação para a audiência de conciliação e divórcio. A data era amanhã cedo. O peito de Beatriz apertou, como se o ar do cômodo tivesse acabado de repente. Suas lágrimas caíram, molhando o papel que era a prova do fracasso de seu casamento de anos. Ainda não tinham secado as lágrimas em seu rosto quando o celular tocou. Uma mensagem. O nome de Ricardo apareceu na tela. Antes, esse nome sempre fazia Beatriz sorrir, mas agora só trazia uma dor aguda no estômago. Ela abriu a mensagem com os dedos ainda trêmulos. Já recebeu a carta, não é? Não esqueça de vir amanhã. Espero que coopere, Beatriz. Não faça drama e não complique as coisas. A mensagem era fria, sem saudação, sem cortesia, como se ela fosse uma estranha. Beatriz respirou fundo, tentando reunir o que restava de sua coragem para responder. Ricardo, por que tem que ser assim? Não podemos conversar direito primeiro? Tenho o direito de saber o que fiz de errado para você pedir o divórcio assim, do nada. Não demorou muito para a resposta chegar. Desta vez, o texto era mais longo, mas cada palavra era como uma navalha. Conversar? Já não temos mais nada em comum, Beatriz. Cai na real. Olhe para mim agora e olhe para você. Sou advogado em um escritório de renome, lido com clientes do alto escalão, juízes e empresários todos os dias. E você? Você é apenas uma dona de casa comum que só entende de cozinha. Você não está mais ao meu nível. Levar você a eventos do trabalho só me envergonharia. Você não consegue se adaptar ao meu mundo atual. Beatriz desabou na cadeira. Seu coração se despedaçou ao ler a confissão cruel de seu marido. Ela se lembrou dos tempos difíceis de antes, quando Ricardo ainda estudava para a OAB e tinham que dividir uma marmita porque o dinheiro dele tinha sido gasto em livros e cursos. Era Beatriz quem fazia horas extras costurando para fora e vendendo doces para os vizinhos até tarde da noite para ajudar a pagar as mensalidades e as taxas de Ricardo. Era ela quem o incentivava quando ele reprovava e quase desistia. Você esqueceu de quem esteve ao seu lado desde o começo, escreveu Beatriz entre soluços. Quem costurou seu primeiro terno para a primeira entrevista? Fui eu, sua esposa. Não falo do passado, respondeu Ricardo rapidamente. Isso era sua obrigação como esposa, servir ao marido. E eu já te paguei dando comida e um teto digno todo esse tempo, não? Então estamos quites. Escute bem. Amanhã na audiência quero que aceite todos os termos sem objeções. Quanto à partilha de bens, esqueça. A casa, o carro, os investimentos, está tudo no meu nome. Você não teve contribuição financeira real para comprá-los, então nem tente reclamar nada. Beatriz ficou boquiaberta. Como Ricardo era astuto. Aquela casa modesta onde viviam. A entrada tinha sido paga com as economias de Beatriz, fruto de anos de trabalho duro antes de ele ter sucesso. Mas antes que pudesse terminar de escrever, o telefone tocou. Ricardo estava ligando. Alô?
A voz de Beatriz soava rouca. Escuta aqui, Beatriz, a voz dele veio forte e intimidadora. Não tente resistir. Eu sou advogado, conheço as brechas da lei. Se você ousar reclamar bens ou complicar esse divórcio, eu garanto que você não sai com um centavo. Vou expor todas as suas falhas na frente do juiz. Vou te envergonhar tanto que ninguém mais vai querer ser sua amiga. Que falhas, Ricardo? Eu sempre te servi. Nunca fiz nada de errado. Soluçou Beatriz. Eu posso inventar erros. Essa é a minha especialidade, gritou ele, arrogante. Posso distorcer os fatos até que você pareça a culpada. Então, se quer ter uma vida tranquila depois, faça o que eu digo. Venha amanhã, balance a cabeça na frente do juiz, assine e saia da minha vida. Leve só suas roupas. O resto é meu. A ligação caiu. O silêncio da casa era opressivo. Beatriz olhou ao redor para o lar que cuidou com tanto amor nos últimos 5 anos. As paredes que ela mesma ajudou a pintar, as cortinas que ela costurou. Tudo tinha a marca de suas mãos. E agora Ricardo queria arrancar tudo dela porque achava que ela não era mais digna de estar no topo com ele. Um sucesso alcançado com o suor dela também. A dor se transformou em uma opressão que esmagava seu peito. Ela se sentia pequena. Seu oponente era o próprio marido, um advogado habilidoso. O que uma mulher simples poderia fazer? Não tinha dinheiro para um advogado particular e não conhecia ninguém influente. Porém, no meio do desespero, Beatriz viu seu reflexo no espelho do aparador. O rosto inchado, os olhos vermelhos. Vou desistir assim? Perguntou a si mesma. Lembrou-se do conselho de sua falecida mãe. Seja uma mulher forte e mantenha sua dignidade. Não, sussurrou ela, limpando as lágrimas. Posso estar sem dinheiro, posso não ter doutorado, mas tenho dignidade. Não vou deixar ele me pisotear. Ele que fique com os bens, mas não vou permitir que humilhe minha honra. Naquela noite, Beatriz não dormiu. Arrumou suas roupas em uma mala velha. Não levaria nada além disso, mas iria ao fórum de cabeça erguida. Enfrentaria Ricardo e mostraria que, embora ele pudesse divorciar-se dela, não poderia destruir sua alma. Na manhã seguinte, o dia decisivo chegou. Beatriz fechou sua mala. Não tinha dinheiro para um Uber até o fórum, pois Ricardo tinha bloqueado o acesso à conta conjunta e levado o carro. Vou de ônibus, murmurou. Não tem problema. Eu já estava acostumada a usar o transporte público antes de ele enriquecer. Lá fora, o vento soprava forte, sinalizando a tempestade que enfrentaria. Ela fechou os olhos e orou, pedindo forças. Mal sabia ela que o destino já havia preparado um encontro simples naquela manhã que mudaria tudo. O sol já ardia quando Beatriz parou diante do espelho para ajustar seu lenço bege, já um pouco desbotado de tanto lavar. Era um lenço que Ricardo lhe dera há 5 anos, com seu primeiro salário de estagiário. Na época, ele deu com um olhar cheio de amor. Hoje, era apenas uma testemunha muda da mudança drástica em sua vida. Escolheu um vestido longo floral, discreto. Já não usava joias, sua aliança de casamento fora guardada na gaveta na noite anterior. O peso daquele símbolo era demais para carregar quando o laço seria cortado à força pela lei. Ao sair de casa, Beatriz viu as vizinhas reunidas perto do carro do verdureiro. Tentou baixar a cabeça para passar despercebida, mas foi em vão. Olha lá, a dona Beatriz saindo cedo. Cochichou uma das mulheres, alto o suficiente para ser ouvida. Toda arrumada. Onde será que vai? Dizem que vai para a audiência de divórcio, respondeu outra, em tom de fofoca. Coitadinha. O marido agora é advogado de sucesso, troca de carro toda hora, e a esposa vai a pé para o fórum. Será que ela aprontou alguma para ele querer o divórcio? Comentou uma terceira. Homem rico geralmente procura alguém do nível dele. Talvez ela não tenha sabido se cuidar e ele achou outra mais bonita. Aquelas palavras atravessaram Beatriz. Ela sentiu vontade de gritar que sacrificou sua juventude e energia para apoiar a carreira dele.
Que não se cuidava não por preguiça, mas porque economizava cada centavo para que Ricardo pudesse comprar sapatos caros e não passasse vergonha com os clientes. Mas ela escolheu o silêncio. Apenas apressou o passo, deixando para trás o desprezo alheio. A caminhada até o ponto de ônibus era de quase 1 quilômetro. O calor e a poeira da calçada faziam o suor frio escorrer. Carros luxuosos passavam por ela, lembrando-a do conforto que Ricardo agora desfrutava sozinho. O medo em seu peito era pior que o calor. Imaginava a sala de audiência fria, Ricardo com seu terno caro e advogados prontos para massacrá-la com termos jurídicos que ela não entendia. E se o juiz acreditar nas mentiras dele? E se eu for despejada sem nada? Onde vou morar? Esse medo era um monstro devorando sua coragem. Ao chegar no ponto, sentou-se no banco de metal enferrujado à espera do ônibus circular que ia para o centro, onde ficava o fórum. À sua volta, as pessoas estavam absortas em seus celulares ou cansadas do turno da noite. Beatriz se sentia profundamente sozinha. De repente, um sedã preto reluzente passou lentamente. Ela reconheceu a placa. Era o carro de Ricardo. O coração dela parou. O carro deslizava suavemente pelo trânsito enquanto ela esperava por um ônibus velho. Meu Deus, orou em silêncio, se essa separação for o melhor caminho, fortaleça meu coração. Não deixe eu me desmoronar diante da soberba dele. Me dê uma ajuda hoje para que eu não me sinta só. Logo depois, o ônibus apareceu soltando fumaça negra pelo escapamento. Estava lotado. O cobrador gritava os destinos. Beatriz respirou fundo e subiu, preparando-se para uma viagem desconfortável, sem saber que sua oração estava prestes a ser respondida da maneira mais inesperada. O ambiente dentro do ônibus era sufocante. Cheiro de suor, poeira e o barulho ensurdecedor do motor. Beatriz estava prensada entre um senhor com uma sacola grande e um grupo de estudantes barulhentos. Suas pernas doíam a cada freada brusca do motorista, que parecia estar apostando corrida. À sua frente, os assentos preferenciais estavam ocupados por jovens que fingiam dormir ou estavam vidrados nos celulares, ignorando o mundo ao redor. Ninguém se importava com uma grávida em pé mais atrás ou com o idoso que acabara de subir com dificuldade na parada do mercado. O idoso tinha cabelos brancos, era magro e vestia uma camisa xadrez desbotada. Suas mãos trêmulas mal alcançavam o corrimão. Vamos, vovô, agiliza aí. Reclamou o cobrador impaciente. Estamos atrasados. Ninguém ajudou. O homem era visto apenas como um obstáculo. Ele conseguiu subir, mas assim que pisou no degrau, o motorista acelerou com tudo. O corpo frágil do senhor cambaleou para trás. Ele perdeu o equilíbrio. Cuidado! Gritou uma mulher, sem se mexer. Beatriz, esquecendo sua própria tristeza e vergonha, reagiu por instinto. Abriu caminho entre os passageiros e agarrou o braço do idoso antes que ele caísse de costas pela porta que ainda se fechava. Cuidado, senhor! Exclamou ela, sustentando o peso dele com todas as suas forças. Suas mãos, embora delicadas, eram firmes. O idoso estava em choque, pálido. Obrigado. Obrigado, minha filha, disse ele com a voz trêmula. Beatriz sorriu sinceramente. Por nada, senhor. Segure-se em mim. Ela olhou ao redor buscando um lugar. Seus olhos pararam em um rapaz no assento preferencial que continuava jogando no celular. Com licença, moço, disse Beatriz em tom firme. Poderia ceder o lugar para este senhor? Ele não consegue ficar em pé. O jovem bufou, olhou com desdém e se levantou resmungando, indo para o fundo do ônibus. Beatriz guiou o idoso até o banco e esperou que ele se acomodasse. Muito obrigado, filha. Se não fosse você, eu teria rolado lá para fora, disse ele. Agora Beatriz via o rosto dele melhor. Embora enrugado, seus olhos tinham uma vivacidade aguda e serena. Uma dignidade estranha emanava dele, que não combinava com as roupas simples que usava. Não foi nada, senhor.
É nossa obrigação ajudar uns aos outros, respondeu Beatriz, ajeitando a mala para esconder a mão sem aliança. É raro encontrar jovens que se preocupam assim hoje em dia, murmurou ele. Seus olhos percorreram Beatriz, notando seu rosto bonito, mas nublado por uma tristeza profunda e olhos inchados. O idoso, que se chamava Sr. Silvério, não era um passageiro comum. Naquele dia, ele deixara deliberadamente seu carro de luxo e seu motorista em casa. Queria relembrar o passado, os tempos em que lutava pela justiça do chão da fábrica, sentindo o pulso da vida das pessoas comuns que ele defendia em suas sentenças de outrora. Não esperava quase sofrer um acidente e muito menos ser ajudado por uma mulher que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Filha, para onde você vai assim tão arrumada de ônibus? Perguntou o Sr. Silvério, querendo saber mais sobre aquela alma bondosa. Beatriz hesitou. Não costumava desabafar com estranhos, ainda mais sobre um destino que a envergonhava. O fórum de família. Dizer que ia ser descartada pelo marido bem-sucedido. Tenho um assunto para resolver no centro, senhor, respondeu ela diplomaticamente, tentando sorrir com lábios rígidos. O senhor Silvério assentiu, mas seus olhos, que por décadas leram rostos no banco dos réus, sabiam identificar o medo e a angústia. Seu rosto está nublado como o céu lá fora, filha, disse ele suavemente. Uma pessoa boa como você não merece estar tão triste. Aquela frase quebrou as defesas de Beatriz. No meio do ônibus barulhento, a atenção daquele desconhecido fez seus olhos arderem. Ela virou o rosto para a janela para esconder as lágrimas. O ônibus avançava aos trancos. A conversa entre os dois fluía como um oásis de calma. Beatriz sentiu um impulso de confiança, talvez porque estivesse exausta de sofrer sozinha ou porque sabia que nunca mais veria aquele homem. Vou ao fórum de família, senhor, confessou em um sussurro. Vou para a minha primeira audiência de divórcio. Houve um silêncio. Meu marido não me quer mais. Ele agora é importante, tem sucesso. Diz que eu não sou mais do nível dele. Que eu só envergonho a carreira dele. Ao ouvir isso, a mandíbula do Sr. Silvério travou. Sua mão apertou o topo da bengala de madeira. Como alguém do meio jurídico, ele já vira muitos casos assim. A história clássica do feijão que esquece a vagem, da lealdade traída pelo brilho do dinheiro. Ele é um tolo, disse o Sr. Silvério, com voz firme. Beatriz olhou surpresa. O que o senhor quer dizer? Filha, neste mundo há muita gente com os olhos estragados. Eles se deslumbram com cacos de vidro brilhando ao sol, achando que são joias. E para perseguir esses cacos, jogam fora o diamante legítimo que seguraram por anos. Seu marido é um desses. Ele está deslumbrado com o vidro e esqueceu que acabou de descartar o diamante mais valioso da vida dele. Beatriz ficou atônita. Gabriel sempre a fizera sentir-se lixo, mas aquele estranho a chamava de diamante. Mas eu não sou um diamante, senhor. Sou só uma dona de casa comum. Não tenho títulos, não sou rica. A beleza do rosto e os títulos somem com o tempo, interrompeu ele. Mas um coração sincero que ajuda um idoso no ônibus mesmo estando em pedaços. Isso é um luxo raro. Esse é o verdadeiro diamante. E acredite, um dia seu marido vai chorar lágrimas de sangue ao perceber o que deixou escapar hoje. As palavras dele foram como água fresca na alma de Beatriz. Pela primeira vez em semanas, ela se sentiu valorizada como ser humano, não como um objeto fora de validade. Obrigada, senhor. O senhor é muito bondoso, disse ela, limpando o rosto. Guarde suas lágrimas, filha. Não chore por quem não te merece. Levante a cabeça. Você não fez nada de errado. Logo, o cobrador gritou. Ponto do fórum. Quem for descer, se prepare. Beatriz se assustou. O coração voltou a disparar. Tenho que descer aqui, senhor, despediu-se, estendendo a mão para ajudá-lo a levantar. Onde o senhor desce? Deixe-me ajudá-lo a chegar na porta. O senhor Silvério levantou-se lentamente, apoiando-se nela.
Eu também desço aqui, filha. Tenho um assuntinho para resolver lá dentro. E, se me permite, quero acompanhá-la até a entrada. Imagine, senhor, não se incomode. Não é incômodo. Quero garantir que você entre lá de cabeça erguida. Considere meu pagamento pela ajuda de agora há pouco, disse ele com um sorriso teimoso. Ambos desceram os degraus altos do ônibus e pararam diante do imponente edifício de colunas brancas. O sol estava forte, mas a presença do Sr. Silvério dava uma tranquilidade estranha a Beatriz. Ela já não se sentia uma perdedora chegando sozinha. Ao entrar no saguão, o ar era pesado com a tensão de outros casais. O Sr. Silvério caminhava devagar, mas com um ritmo constante de sua bengala. A aparência deles chamava a atenção. Uma mulher jovem de roupas simples ao lado de um idoso com trajes humildes e desgastados. Senhor, muito obrigada por tudo, disse Beatriz perto do balcão. Não quero que se atrase para o seu compromisso por minha causa. E o ambiente aqui é ruim. Dona Beatriz, ele usou o termo dona com um respeito que ela não ouvia há tempos de Ricardo, idosos como eu têm todo o tempo do mundo. Deixe-me sentar um pouco na sala de espera. Aqui tem ar-condicionado, está fresco. Beatriz hesitou. Mas, senhor, quando meu marido chegar, tenho medo de que ele seja grosseiro. Ele é temperamental. Não quero que o senhor se ofenda. O rosto do senhor Silvério ficou sério. Justamente por isso quero estar aqui. Quero ver com meus próprios olhos que tipo de homem se atreve a desperdiçar uma mulher tão boa. Não se preocupe comigo, já vi de tudo nesta vida. Gritos de um rapaz não vão me dar um ataque cardíaco. Beatriz assentiu, sentindo-se protegida como se tivesse um pai ao lado. Sentaram-se nas cadeiras de metal. Algumas pessoas olhavam com desdém até um segurança vigiava o senhor Silvério com suspeita devido aos seus trajes. Mas o idoso mantinha o queixo erguido, com uma confiança de quem estava em sua própria casa. O senhor já passou por algo assim? Perguntou ela para distrair o nervosismo. O senhor Silvério olhou para a pintura da balança da justiça na parede. Já vi milhares de pessoas chorarem em prédios como este, filha. Alguns choram de arrependimento, outros de dor. E outros de felicidade por se libertarem do sofrimento. O divórcio dói, mas às vezes é a porta para a verdadeira paz. Deus quebra seu coração hoje talvez para salvar sua alma no futuro. As palavras dele eram profundas demais para um simples passageiro de ônibus. Beatriz começou a suspeitar que ele não era quem parecia, mas não teve coragem de perguntar. Número A15. Partes autora e ré, por favor, preparem-se. Anunciou o alto-falante. Beatriz deu um sobressalto. Eram quase 9 horas. De repente, ouviu-se o som de sapatos de couro batendo forte no piso de granito. Passos cheios de arrogância. Beatriz conhecia aquele som. Seu corpo tensionou. Lá vem ele, sussurrou, empalidecendo. Ricardo vinha caminhando. Um homem jovem, de rosto bonito mas prepotente, vestindo um terno de grife impecável e gravata de seda. Atrás dele, outro homem carregava uma pasta grossa de documentos. Seu advogado. Ricardo chegava com a pompa de um rei, sem olhar para os lados, como se as pessoas tivessem que abrir caminho para ele. O senhor Silvério semicerrou os olhos, observando a figura que se aproximava. Sua mão apertou a bengala com força, não por medo, mas por indignação. Então é esse o sujeito, pensou Silvério. Vejamos até onde ele consegue voar antes que suas asas quebrem. Beatriz baixou a cabeça, mas era tarde. Ricardo já a vira. Um sorriso de deboche surgiu em seus lábios ao vê-la ali no canto da sala de espera. Ele mudou de direção, caminhando para ela com um olhar de desprezo, pronto para lançar palavras que destruíssem o resto de sua moral antes mesmo de a audiência começar. Ricardo não notou, nem por um segundo, o idoso de aspecto humilde sentado ao lado de sua esposa, observando cada movimento dele como uma águia observa sua presa. O sol estava cada vez mais alto, mas a temperatura no saguão do fórum de família parecia gélida para Beatriz.
Ricardo estava parado bem à sua frente, erguido com uma arrogância que parecia preencher todo o recinto. O cheiro do perfume caro de Ricardo, que antes ela achava agradável, agora lhe revirava o estômago, lembrando-a do estranho que ele se tornara. Ao lado de Ricardo, estava outro homem igualmente elegante, segurando uma pasta de couro com um gesto prepotente. Ajustando seus óculos de marca enquanto olhava para Beatriz com desdém. Ora, começou Ricardo com um tom sarcástico e afiado. Sua voz era deliberadamente alta para que as pessoas ao redor ouvissem. Finalmente você veio. Achei que ficaria chorando no banheiro o dia todo com medo de me enfrentar. Beatriz respirou fundo, tentando manter a postura. Lembrou-se do que o Sr. Silvério lhe dissera no ônibus. Não se mostre fraca. Vim porque é uma obrigação legal, Ricardo. Respeito a citação para a audiência, respondeu Beatriz suavemente, mas com clareza. Ricardo bufou, soltando uma risada seca e debochada. Respeito à lei. Ai, que jeito de falar. Olha para você, Beatriz. Veja sua aparência amassada e descuidada. Veio de ônibus, não foi? Dá para sentir o cheiro de fumaça de longe. É por isso que preciso me separar. Você é um atraso na minha vida. Eu sou um advogado de prestígio, meu tempo vale ouro, e aqui está você, parecendo uma mendiga pedindo esmola. O advogado de Ricardo soltou uma risadinha, reforçando a humilhação. Beatriz sentiu as lágrimas pinçarem seus olhos, mas antes que a primeira gota caísse, uma voz firme e profunda ecoou logo atrás dela. A arrogância é o primeiro degrau para uma queda retumbante, rapaz. Ricardo e seu advogado congelaram. Eles não tinham notado o idoso sentado ao lado de Beatriz. Ricardo olhou para baixo, vendo o Sr. Silvério com sua camisa desbotada e bengala de madeira. Quem é esse velho? Seu avô que veio da roça, Beatriz. Desdenhou Ricardo. Saia daqui, senhor, este banco é para quem tem assuntos sérios a tratar, não para mendigos descansarem. O Sr. Silvério levantou-se lentamente. Seu olhar, que antes era doce para Beatriz, agora brilhava como aço frio. Ele encarou Ricardo nos olhos, e por um momento, o ar no saguão pareceu parar. Você deve ser o doutor Ricardo Silveira, o brilhante advogado de quem ouvi falar, disse o idoso com uma calma aterradora. Sim, sou eu. E quem é o senhor para se dirigir a mim? Rebateu Ricardo, embora sua voz tivesse perdido um pouco da firmeza diante do olhar do velho. Meu nome é Silvério Cavalcante. Mas talvez você me conheça melhor como o professor emérito da Faculdade de Direito da USP e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O rosto de Ricardo passou de um vermelho de raiva para um branco cadavérico em questão de segundos. O advogado ao lado dele deixou a pasta de couro quase escorregar das mãos. Doutor Silvério, o autor do Tratado de Direito Civil. Gaguejou o advogado de Ricardo, que agora tremia visivelmente. Exatamente, respondeu o senhor Silvério, ajeitando sua camisa simples. Eu decidi pegar um ônibus hoje para ver como anda o mundo real. E o que eu encontrei foi uma joia de mulher sendo humilhada por um homem que não é digno nem de limpar os sapatos dela. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. O senhor Silvério era uma lenda viva no mundo jurídico brasileiro. Um telefonema dele poderia encerrar a carreira de qualquer advogado jovem. Ricardo, o homem que se achava acima de todos, de repente caiu de joelhos, literalmente, diante do mestre. Professor, me perdoe, eu não sabia. Foi um mal-entendido. Gaguejou Ricardo, ainda no chão, enquanto as pessoas no saguão observavam a cena chocadas. Levante-se, rapaz. Não se ajoelhe diante de mim por medo, pois já provou que não tem caráter para se ajoelhar por respeito, disse o senhor Silvério com desprezo. Ouvi tudo o que você disse para sua esposa. Ouvi sobre como você pretende fraudar a partilha de bens usando brechas da lei. Saiba que eu mesmo farei questão de acompanhar este processo.
Vou garantir que a dona Beatriz receba cada centavo que lhe é de direito, incluindo a compensação por todo o trabalho que ela teve para financiar sua educação. Beatriz olhava para a cena sem acreditar. O homem simples do ônibus era o maior jurista do estado. O senhor Silvério virou-se para Beatriz e sorriu suavemente. Vamos entrar, dona Beatriz. O juiz desta vara foi meu aluno. Tenho certeza de que ele ficará muito interessado em ouvir a verdade sobre este caso. A audiência, que deveria ser o fim de Beatriz, tornou-se o seu renascimento. Com o senhor Silvério ao seu lado, Ricardo não ousou dizer uma única mentira. O acordo de divórcio foi justo e generoso. Ricardo saiu do fórum com a reputação manchada entre seus pares, enquanto Beatriz saiu com a cabeça erguida. Na saída, o senhor Silvério chamou seu motorista, que já o esperava com um carro luxuoso que ele evitara de manhã. Posso-te dar uma carona agora, Beatriz? Perguntou ele. O senhor salvou minha vida hoje, senhor Silvério. Como posso agradecer? Você já me agradeceu no ônibus, minha filha. Quando me deu a mão sem saber quem eu era. Nunca mude esse seu coração. O mundo precisa de mais diamantes e menos vidros quebrados. Beatriz sorriu, um sorriso que não dava há anos. Ela viu Ricardo entrar em seu carro sozinho, parecendo menor e mais pobre do que nunca, apesar de seu terno de grife. Beatriz tinha algo que o dinheiro não compra: coragem e a consciência limpa. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.